Meu povo lindo, tudo bem? Saí da audiência agora em Belford Roxo. Foi aquele processo que eu comentei com vocês, que eu liberei, consegui, né? Atuando com antecedência e consegui um resultado positivo na audiência de custódia. Depois consegui o NPP. Melhor ainda, conseguimos negociar o NPP e ter um resultado muito positivo, cliente satisfeito. Mas eu queria abordar um pouco sobre esse tema, porque na comunidade que eu pertenço, nós discutimos os nossos casos criminais. E algumas pessoas ficam muito resistentes a fazer um acordo de não persecução penal. Mas eu vejo como uma oportunidade, como um privilégio. Mas teve um caso ontem, nós estávamos comentando na sala secreta, em que uma pessoa que cometeu um crime, não era uma infração, era um crime mesmo, só que um crime que faria jus ao NPP, e a pessoa ficou relutante porque queria provar sua inocência. Olha, mas tem casos que não é possível, e esse era um deles. E até foi eu que toquei no assunto do NPP, porque o advogado estava muito preocupado com a prescrição. Eu falei, poxa, mas seu cliente faz jus ao NPP. Ele relatou que o cliente não aceitou e agora está sofrendo aqui com o processo criminal. Olha, o promotor ainda ofereceu uma outra oportunidade pela segunda vez. E mesmo assim a pessoa não aceitou. Sabe qual é o incrível nessa história toda? Que ele teve uma condenação razoável, baixa, e a pena era as mesmas condições do NPP, do acordo de não persecução penal. Mas olha que teimosia desnecessária. Então, assim, muitas vezes a pessoa cometeu o crime e ela não enxerga que o NPP é um benefício. Aí o advogado precisa explicar para ela. Precisa explicar os benefícios e fazer o cliente entender que é um privilégio enorme essa situação. Assim como, por exemplo, há pouco tempo eu fiz um acordo, uma transação penal, o promotor ofereceu, aceitamos, mas era um caso de réu inocente, pena bem pequena, porém era um caso de desacato e desobediência, e os réus, na verdade, não eram réus, né? Só no processo, porque eram vítimas. Eles não queriam ficaram com medo de retaliação por estar entregando, denunciando e levar o caso para ouvidoria de autoridades, de agente público que cometeram abuso de autoridade. Mas esse é um outro assunto, é um outro caso. Mas falando do NPP, esse cliente, a pena dele, se o crime tem uma pena mínima inferior a 4 anos, a pessoa tem direito ao NPP. E se o promotor não oferecer, o advogado tem que ser diligente e tem que correr atrás desse direito para o cliente dele. Tem pré-requisitos? Tem. Não ser reincidente, o crime não pode ser um crime doloso contra a vida, não pode ter violência ou grave ameaça, e por aí vai. Mas o meu cliente fazia jus a todos os requisitos. O caso desse nosso amigo advogado da sala secreta de ontem também fazia jus, mas preferiu enfrentar um processo, se desgastou à toa e depois teve uma pena igual à que foi proposta no acordo. Porém, tem um detalhe grande: se você cumprir normalmente serviço, prestação de serviço comunidade, você cumpriu essa pena alternativa, você cumpriu ela toda, beleza, você vai ter a extinção da punibilidade. Seu processo ficou suspenso, depois você tem a extinção da punibilidade, você não perde a sua primariedade e só tem um detalhe: você não faz jus por 5 anos ao novo acordo. Tirando isso, e a ideia é que você não cometa mais crimes, né? Com certeza. Mas, no caso do meu cliente, nem foi intencional. Ele não sabia que ele estava numa conduta ilícita. Só que não adianta você falar que não sabia, porque ele não tem um conhecimento abaixo do homem médio. Ele
mora numa capital, teve acesso a estudo, então não dá para colar essa. Então, moral da história, aceitou, assinamos o acordo na audiência. O juiz não tinha percebido que eu tinha conseguido negociar e ter alguns benefícios para o cliente, como por exemplo a pena pecuniária, mas cabe, por isso é importante o advogado estar presente, né? E sem ele o acordo não aconteceria. Aí lembrei, o juiz, a promotora também tinha esquecido, mas muito educada. Os dois muito educados foram lá, revisitaram o processo, perceberam que já tinha eu ia falar reacordo, não, uma negociação do acordo, fica mais bonito, né? Então é isso. Estou feliz, o cliente está feliz. Esse cliente, por sinal, passou no concurso público agora e processo suspenso, não foi condenado. Espero que cumpra bonitinho, direitinho, a prestação de serviço, onde ele tem uma liberdade para conciliar com o trabalho. Olha que bênção. Agora tu imagina, você está no estágio probatório e vem uma condenação penal e perde o emprego público. Não vale a pena tanto desgaste. O que vale a pena é você tomar cuidado para não cometer a infração penal, o ilícito penal. Mas cometeu, olha, fique feliz e grato, porque quando você tem um benefício de uma suspensão do processo, um NPP, um sursi processual, nossa, quase não saiu, hein? Mas é isso, irmãos, queridos amigos. E olha, tem outro detalhe, agora eu estou caçando o tribunal do júri, porque como eu disse, estou fazendo a pós e nós temos uma meta de fazer pelo menos um tribunal do júri ao mês. Nós levamos esses casos para estudar com 2 professores muito feras e vários amigos no mesmo intuito, no mesmo caminho, na mesma luta para ter a formatura e mais do que isso, ter a prática no tribunal do júri, para fazer um trabalho com excelência, porque onde há muitas mentes, muitas cabeças, com certeza o resultado é melhor. Então, que venha o tribunal do júri. Beijo grande a todos, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, o tempo tá lindo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui na serra. Uma chuvinha, que uns pinguinhos caiu agora. Vou desligar aqui o celular. Beijo grande a todos.